Oi pessoal, Henrique Moreira de novo da Polygon. Bom, vamos lá. A minha ideia é montar uma sequência, uma série de vídeos que vão falar a respeito do Extract 3D, né, o plugin que nós aqui da Polygon desenvolvemos para trabalhar dentro do SolidWorks com engenharia reversa. Tá? É um plugin muito simples que cria aí tenha todas as ferramentas para você poder trabalhar com as malhas e as nuvens de ponto. Num vídeo anterior eu mostrei um pouco a respeito dos recursos de importação, tanto de nuvens de ponto quanto de malha. Eu estou passando aqui, enfim, novamente por esses prompts, né, por essas janelas, mas agora de uma maneira mais rápida, só para poder mostrar para vocês novamente. Uma vez que a gente tem uma malha importada, vocês vão se lembrar. Quem não se lembra pode assistir aí um vídeo anterior que fala a respeito disso. Mas eu tenho como acessar as informações da malha, ver todas as questões de cores, se eu vou estar usando aí, enfim, uma textura, se eu não vou, ou simplesmente vou colocar uma cor diferente, específica na malha para poder facilitar meu dia a dia e assim por diante, tá? Algumas propriedades eu posso mudar com relação à malha. Além de ter outras ferramentas de você poder editar quantidade de triângulos e assim por diante, ok? Agora o que eu quero mostrar para vocês é uma ferramenta bem interessante, são outras ferramentas ligadas à parte de alinhamento, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pessoal, eu vou ativar os planos de referência padrão, que são os planos do SolidWorks, só para vocês verem que essa malha digitalizada ela foi feita totalmente fora do alinhamento universal do SolidWorks. E isso é um problema para quem vai fazer engenharia reversa, porque caso você não tenha essa peça alinhada aos eixos principais, toda vez que você vai querer fazer algum tipo de trabalho como criar uma seção, e eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, pegar por exemplo aqui o plano frontal, e eu quiser criar uma seção, isso é uma das ferramentas que a gente vai explorar um pouco mais para frente, mas veja bem, eu fico com uma seção totalmente desalinhada com as características da peça, as features da peça que eu venha querer modelar. Então é importante a gente fazer o quê? A gente fazer o alinhamento dessa peça nesses eixos padrão, para que aí tudo fique mais fácil, tá? Existem mais de uma maneira dentro do nosso aplicativo aqui de fazer essa questão desse alinhamento, tá? Uma delas é o seguinte, uma vez que você tem aí a malha selecionada, a gente pode, de forma manual, fazer aí a movimentação da malha. Eu posso tanto deslocar a malha, deu para ver aí, né, que ela deslocou em Y, aliás, eu tinha feito em X, agora fiz em Y e assim por diante. E eu posso rotacionar, menos 50 graus, mais 30 graus e assim por diante. O fato é que se você não sabe ao certo o quanto que você precisa em termos de translação e rotação para poder fazer com que a peça fique alinhada aos eixos do SolidWorks, os eixos principais, assim, pouco adianta, tá? Pouco adianta usar essas ferramentas. Elas são mais para caso você já tenha a informação. Como no caso a gente não tem, né, ele veio do scanner já desalinhado, existe algumas outras maneiras mais inteligentes de poder fazer isso, tá? Uma delas é a seguinte, eu posso orientar a malha por etapas, tá? O que é isso? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar na questão aqui da movimentação da malha, e tem um botãozinho aqui que eu não tinha mostrado para vocês, e aí eu acho que vale a pena, vale a pena estar com esses planos padrões ligados. É um botãozinho que ele automaticamente faz a questão da translação automática e leva o nosso volume digitalizado para o centro dos três eixos principais.
Então eu simplesmente aperto um botãozinho e ele já está no centro dos 3 volumes principais. Então, se eu colocar de frente, está bem no centro. Se eu colocar de lado, você vai ver que ele também está no centro e assim por diante. Vão estar no centro, tá? Isso pode ser feito automaticamente, só para poder lembrar, na hora que a gente importa. Eu vou selecionar aqui qualquer arquivo só para poder abrir o menu. Se eu deixar essa opção aqui ligada, ele já faz essa centralização de forma automática, tá? Mas beleza, eu fiz aqui para poder mostrar para vocês que é possível ser feito por aqui também. Está feito, a malha está bem no centro. E agora eu posso começar a fazer os meus alinhamentos, né? Eu posso, por exemplo, pegar e falar que esse plano aqui na frente, ele vai coincidir, por exemplo, com o meu plano direito. Ou que essa minha face aqui em cima vai coincidir com o meu plano superior. Então vamos fazer uma delas para vocês entenderem como que funciona. Eu simplesmente entro aqui na questão de orientação da malha, e aí eu posso criar um plano, ou eu posso criar esse plano antecipadamente. Eu venho aqui, ó, crio um plano, e ao clicar em cima da malha, ele vai me dando aí um preview de um plano que vai ser criado a partir desses pontos que eu peguei na malha, tá? E aí, uma vez que é criado, criou aqui um plano 1, eu tenho agora esse plano 1 e eu tenho o plano... deixa eu me lembrar qual que é que eu tinha comentado. Eu vou usar o plano superior, né, para poder fazer alinhamento da malha. Então, agora que eu tenho um plano de referência e um plano de destino, eu posso sim voltar aqui na minha orientação da malha e falar: o meu plano de referência é o plano que eu criei e o meu plano de destino é esse daqui. E eu mando fazer o alinhamento. Aí agora eu tenho a face alinhada ao meu plano superior. Ok? Esse plano que a gente criou, ele é um plano só de referência, eu posso excluí-lo sem problema nenhum. Tá? Então eu já fiz um primeiro alinhamento. E eu poderia fazer esse mesmo procedimento para as outras faces. Eu poderia criar um plano aqui, por exemplo, e alinhar e assim por diante. Tá? Então acho que assim dá para entender que dá por etapas, né? Por etapas dá para você ir alinhando a peça. Mas eu quero mostrar um outro método, tá? Que é por sistema de coordenada. Então, se eu tenho um sistema de coordenada criado dentro do SolidWorks, eu posso usá-lo para poder transladar esse sistema de coordenada para o 000 do original. Tá? E, bom, enfim, como que a gente consegue fazer isso? Então, vamos lá. Apagar é ótimo, né? Esconder, né, os planos originais ali. E eu vou criar os meus planos de referência e os meus elementos de referência para isso, tá? Para isso eu vou usar os recursos do próprio SolidWorks, tá? Para poder criar esses elementos de referência. Mas de qualquer maneira eu vou usar a ferramenta do Extract 3D para criar os planos que eu quero utilizar para poder criar essas referências. Então, eu primeiro vou criar um plano aqui. Essa é uma dos meus planos de referência. Isso tudo porque eu quero criar um OCS aqui em cima, tá? Quero criar um sistema de coordenadas aqui em cima, tá? Então eu crio esse plano, aí eu vou criar um outro plano e posteriormente mais um plano. Agora que eu tenho os 3 planos, eu posso começar a trabalhar assim, com as ferramentas do SolidWorks para criar as geometrias de referência. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar, pela intersecção dos dois primeiros planos que eu criei, um eixo. E voilá, temos um eixo aqui, na aresta. Mas eu quero um ponto aqui. E para isso, o que eu faço? Eu pego o meu último plano e o meu eixo e falo que eu quero criar um ponto. E show de bola!
temos um ponto criado aqui que vai servir de origem para o meu eixo de referência, no sistema de coordenadas. Então, eu vou criar um sistema de coordenadas, ele me pede a posição inicial. Tá. Aqui, vamos lá. Ok, consegui. Aí ele vai me pedir orientações como o sentido do eixo X, que eu vou dar o plano, né, como referência, o sentido do eixo Y, que eu vou dar este plano como referência, e o sentido do eixo Z. E aqui eu já tenho o meu sistema de coordenadas. É claro que aqui vocês, né, já usuários do SolidWorks, sabem que vocês podem trabalhar com esse referenciamento, né, de tal sorte que você deixe exatamente da maneira que você quer. Uma vez que eu estou feliz com o que eu tenho, eu dou um OK. Tenho esse sistema de coordenadas criado e agora eu volto lá na minha aba de ferramenta do Extract 3D e muito simplesmente clico em cima da malha e falo que eu vou transladar usando o sistema de coordenadas. Ele fala, beleza, o que vai acontecer é que uma vez que você usar esse comando, o seu X vai ser rebatido no plano direito, o Y no top, né, e o Z no front. E bacana, aceita a condição, simplesmente aperto ali em cima do sistema de coordenadas, dou um OK. E já foi feito o alinhamento. Tudo o que eu fiz, que eu criei como referência, eu posso excluir. Ele não serve mais nada para mim. E se eu ativar agora aqui meus planos principais, vocês vão ver que eu estou com a peça alinhadinha, prontinha para poder fazer o meu trabalho. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos voltar com mais vídeos mostrando já um pouco mais das ferramentas de modelamento em si. Mas esse daqui serviu para a gente poder explorar um pouco das ferramentas de criação e também explorar um pouco aí de toda a parte de orientação de malhas. Abraço!